vamos, nesse instante, passar para a meditação da palavra de Deus de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Abra a sua Bíblia. Em Gálatas, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 5. O tema da mensagem de hoje é as perguntas necessárias para um diagnóstico da nossa fé. As perguntas necessárias para um diagnóstico da nossa fé. Gálatas 3, do versículo 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Perguntas necessárias para um diagnóstico da nossa fé. Alguém certa vez disse que as perguntas de alto nível criam uma vida de alto nível. As perguntas de alto nível criam uma vida de alto nível. A gente pode, usando então essa frase, dizer que as perguntas teológicas, as perguntas espirituais, as perguntas embasadas biblicamente, elas são de alto nível. E elas então vão promover-nos também a uma vida espiritual, a uma teologia, a um entendimento bíblico de alto nível. É o que Paulo, aparentemente, é o que Paulo, o apóstolo, está fazendo aqui. Exatamente elevando o nível espiritual daqueles irmãos, o nível da compreensão espiritual desses crentes aqui da Galácia. Paulo está então apresentando para esses irmãos perguntas. Essas perguntas são também chamadas de perguntas retóricas, que quer dizer, elas nos levam a uma reflexão interior, elas nos levam a um entendimento, a um diagnóstico da nossa condição. Elas não são para ser respondidas prontamente, escritas ou verbalizadas como as respostas prontas. Elas são para nos instigar, para nos confrontar, para nos incomodar o íntimo, para que a gente possa chegar a uma conclusão. Por isso são perguntas de alto nível. São perguntas de alto nível. Perguntas fortes. Perguntas contundentes. Perguntas confrontadoras. São perguntas até repreensivas. Aliás, Paulo começa o capítulo 3, como vocês leram ou acompanharam aí a leitura, ele começa chamando
os Gálatas de insensatos. Que coisa! Ó Gálatas insensatos! Exclamação. Ó Gálatas insensatos. E aí ele coloca as perguntas, né? Quem vos fascinou, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem fascinou vocês para vocês tirarem os olhos de Jesus Cristo crucificado? Segunda pergunta: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Terceira pergunta: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando-vos na carne? Quarta pergunta: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? E quinta pergunta: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Perguntas necessárias para um diagnóstico da nossa fé, para um diagnóstico da nossa vida espiritual. São as evidências de que entendemos a maravilhosa doutrina da justificação pela fé somente. Nós não somos justos, nós não temos justiça própria, nós fomos justificados pela fé em Cristo, pela certeza da obra que Cristo fez por nós. Paulo então continua tratando sobre o assunto da justificação pela fé, colocando então para esses irmãos as perguntas que nós aqui acabamos de ler. Por quê? Porque as igrejas da Galácia, as igrejas que receberam originalmente essa carta, elas estavam sendo invadidas pelos falsos mestres. E estes falsos mestres, por sua vez, estavam pregando um falso evangelho. Se eles eram falsos mestres, o que eles traziam também era falso. Aquilo que eles carregavam, aquilo que era o conteúdo deles era falso. E a igreja estava sendo, ou as igrejas ali daquela região estavam sendo invadidas pelos falsos mestres, que eles pregavam o falso evangelho e traziam então consigo uma falsa motivação, um engano, um engodo. Assim, os crentes estavam retrocedendo na fé. Os cristãos estavam voltando ao jugo da lei, da escravidão, voltando ao judaísmo. E a gente sempre tem mencionado aqui o que Paulo vai dizer adiante, lá no capítulo 5: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Para a liberdade. Então esses falsos mestres estavam levando os crentes a retrocederem na fé. E essa falta de firmeza da igreja gera um profundo desgosto para o apóstolo Paulo. Profundo desgosto. A ponto dele dizer, né, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem vos fascinou? É como se ele dissesse, não é possível, eu não estou acreditando. É como se ele abrisse o coração e externasse a sua tristeza dele ter pregado o evangelho genuíno, apontando para a pessoa de Cristo, para a cruz de Cristo, e eles
voltando para a lei, para as doutrinas de homens. Paulo então exorta a igreja, iniciando com essas perguntas, essas 5 perguntas, para defender mais uma vez a doutrina da justificação pela fé. É interessante que a palavra insensatos que aparece no versículo 1, ela é uma palavra muito forte. Ó Gálatas insensatos. A palavra insensatos, ela significa tolo, nécio, descreve uma ação sem sabedoria, à beira de uma demência. É como se Paulo dissesse: vocês estão loucos, vocês perderam o juízo. Aqueles crentes haviam crido em Cristo, sido salvos pela graça, e agora estavam retornando e colocando-se novamente debaixo da escravidão da lei. Esse retrocesso é a causa de Paulo chamar aqueles irmãos assim: ó Gálatas insensatos. Outra coisa interessante é que Paulo não apenas usa a palavra insensatos, mas ainda no versículo 1 ele diz assim: quem vos fascinou? Quem vos fascinou a vós outros, né? Ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. A ideia dessa palavra fascinou aqui é a ideia de feitiço. Estava estudando e fiquei assim, achei muito interessante esse ponto, porque essa palavra ela traz a ideia de feitiço, ou seja, significa enfeitiçar, lançar um encanto, procurar prejudicar alguém mediante um mal olhado, na tradução secular, né? Ou palavras malignas. Os falsos mestres, com seus enganos, estavam hipnotizando, contaminando a mente, a consciência, a razão, até a inteligência daqueles crentes. E eles então não se deram conta do engano, da mentira, da tentativa dos falsos mestres de arrastá-los novamente para o erro e para a mentira. Os crentes da Galácia, os irmãos aqui que receberam essa carta, eles estavam fascinados, eles estavam enfeitiçados, eles estavam completamente cegos. Paulo então detecta, que por trás desses falsos mestres havia a atividade do próprio diabo, o espírito da mentira, o espírito do engano, que Jesus mesmo falou que ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, o falso mestre, ele está a serviço de Satanás, para trazer confusão, para trazer dúvida, para trazer engano, para tentar com que a mentira venha prevalecer e as pessoas continuem enganadas, continuem escravas, continuem doentes espiritualmente, apreensivas e perdidas, mesmo tendo conhecido a Jesus, mesmo tendo sido ensinadas sobre a salvação em Cristo Jesus. Grande parte da nossa estupidez cristã para entender e aplicar o Evangelho, muitas vezes é também por causa desse engano, por causa desse feitiço, por causa dessa artimanha do maligno em nos fechar os olhos, nos confundir, colocar diante de nossos olhos uma treva, uma escuridão, para que ele possa então manter
o nosso coração aprisionado, a nossa alma aflita e doente. Paulo então começa com essas perguntas aqui, que são perguntas retóricas, como eu disse. E ele lança essas perguntas, e a primeira pergunta que ele diz é: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem vos fascinou? Ou quem vos enganou? Quem tirou os seus olhos de Jesus para colocar os olhos de vocês no engano? Quem que tirou vocês do entendimento da verdade para colocar vocês de volta na mentira? Então, nessa primeira pergunta, nós vemos que Paulo pregou a verdade. Paulo ensinou a verdade, mas aqueles crentes, eles foram levados à mentira. É estranho, mas parece que há uma tendência do ser humano de flertar com o engano, com a mentira. Talvez porque a verdade seja como essas perguntas aqui, né? Confrontadoras. A verdade dói. E às vezes por causa disso, nós deixamos de absorver a verdade e muitas vezes admitimos as mentiras. Eles ouviram essa verdade de que Jesus Cristo fora pregado na cruz, morreu por eles, ressuscitou por eles. Eles creram nessa verdade, eles obedeceram essa verdade. Como resultado, eles nasceram de novo, eles passaram a fazer parte da família de Deus. Mas em algum momento, o falso mestre chegou e trouxe uma outra notícia, uma outra mensagem, e assim eles começaram um processo de negação da pessoa e da obra de Cristo. A justificação pelas obras da lei, ela é uma negação da cruz de Cristo. O Evangelho não é um bom conselho aos homens, mas as boas novas acerca de Cristo. E foi isso que Paulo ensinou. Não é um convite para se fazer alguma coisa, mas uma declaração do que Deus já fez. Não é uma exigência, mas uma oferta, uma graça. É por isso que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Os Gálatas ouviram isso, mas em algum momento eles foram fascinados por outro ensinamento. Eles foram enganados, eles foram iludidos por outro ensinamento. E Paulo vai e fala: quem vos fascinou, ó Gálatas insensatos? Vocês que aprenderam sobre Cristo Jesus, exposto como crucificado, quem vos fascinou? É uma pergunta que também nós podemos fazer para nós. O que tem nos fascinado? O que tem nos enfeitiçado? O que tem atrapalhado a nossa vida de forma que a gente tirou os olhos de Cristo e começou a colocar em outras coisas? Quem vos fascinou? É a primeira pergunta. Mas Paulo continua suas perguntas, e a segunda que ele faz é: quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pergunta retórica. Nenhuma pessoa pode tornar-se crente no Senhor Jesus sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Quem vos fascinou? E agora, que espírito é esse que atua em vocês?
Primeiro ele fala de Cristo, agora ele fala do Espírito Santo. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A vida do crente começa no Espírito e prossegue no Espírito. É por isso que também, aqui em Gálatas, mais adiante, Paulo vai falar isso. Para que a gente não venha dar lugar para a carne. Não andeis na carne, mas no Espírito. Andai no Espírito e não satisfareis jamais a concupiscência da carne. O crente, ele é nascido do Espírito. O crente, ele é regenerado pelo Espírito Santo. O crente, ele é selado pelo Espírito Santo. Por isso nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E esse selo é o Espírito Santo de Deus em nós. O crente, ele é habitado pelo Espírito Santo. Vós sois habitação do Espírito de Deus. O crente, ele é batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Ele deve andar no Espírito e ele deve ser cheio do Espírito Santo. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Um dia desse eu pude compartilhar com um jovem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai construir. Uma pessoa cheia de outros espíritos, ela vai destruir. O endemoniado, ele não constrói nada, ele só destrói. A pessoa com espírito maligno, você não vai encontrar ela construindo, edificando, plantando, produzindo. Uma pessoa com espírito maligno, ela vai destruir, ela vai arrancar o que está plantado, ela vai quebrar, ela vai causar desordem. Agora, a pessoa com o Espírito Santo, ela vai construir, ela vai progredir, ela vai edificar, ela vai ser controlada pelo Espírito Santo, porque Ele é quem nos controla, o domínio próprio, um fruto do Espírito Santo. Então, na primeira pergunta, Paulo aponta para Cristo, que foi exposto para eles crucificado, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Agora, na segunda pergunta, Paulo aponta para o Espírito Santo, que é o gerador da vida. E na terceira pergunta, ele também faz esse contraste entre o Espírito e a lei, entre o Espírito e a carne. Olha só a terceira pergunta: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Versículo 3, Gálatas 3:3. Os crentes da Galácia haviam começado no Espírito e agora estavam voltando ao jugo da lei. Isso não era progresso, isso era um retrocesso. Uma vez que fomos salvos por meio do Espírito, não pela carne, mas pela fé, não pela lei, mas pela obra de Cristo suficiente, nada mais justo do que permanecermos progredindo, não voltarmos para as pressões e opressões e mandamentos e regrinhas e julgamentos e tentativas de nos justificar para Deus, tentando fazer tudo certinho, porque Cristo veio exatamente porque nós não fizemos nada certinho. Homem nenhum, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram, todos carecem da glória de Deus. Os Gálatas estavam começando a renunciar a Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Estavam agindo como o filho pródigo, que tendo
tudo na casa do Pai, resolve seguir o próprio caminho, confiar na própria herança, na própria riqueza, e sai perambulando pelo mundo, vivendo as amarguras da ilusão, dos prazeres da carne, até um dia que a ficha dele cai e fala: olha, onde eu estava com a cabeça, eu vou voltar para a casa do meu Pai. Ali há a alegria, ali há a liberdade, ali há a provisão. Então, é como se os Gálatas tivessem começado bem e agora retrocederam. E vamos abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas que nós conhecemos que começaram bem a jornada da fé, a caminhada cristã, e por alguma razão, durante a caminhada, pararam, estacionaram, retrocederam. Há muitos que corriam bem, hoje tão distantes estão. Não cuidaram da vida espiritual. Não cuidaram da própria vida espiritual. E isso gerou retrocesso, atraso. Perderam então a caminhada, perderam o norte e assim se perderam. Vamos olhar a quarta pergunta, versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Paulo então continua confrontando aqueles irmãos. Os crentes, esses irmãos da Galácia, eles sofreram no começo da vida cristã. Eles sofreram porque eles não eram judeus. Eles sofreram tanto pelos pagãos, os não crentes, os demais judeus, como pelos judeus radicais. Eles sofreram perseguições, afrontas, preconceitos. E Paulo então dá uma cutucada nessa ferida, né? Seria o caso, ou teria sido em vão que tantas coisas sofrestes? Terá sido em vão que vocês sofreram tudo que sofreram? Sofrer por causa da justiça é bem-aventurança. Porém, se eles estavam afastando do Evangelho da graça, que no começo abraçaram, logo o sofrimento que eles tiveram fora em vão. Quando somos alcançados pelo Evangelho, nós somos tomados da plena liberdade e da plena alegria. Ainda que tenhamos sofrimento, ainda que passamos por tribulações, ainda que enfrentemos os sofrimentos próprios, da existência humana, nós sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória. Paulo fala isso lá na sua segunda carta aos Coríntios. Primeira pergunta, ele fala do fascínio, apontando para Cristo Jesus crucificado. Na segunda pergunta, ele fala que eles haviam recebido o Espírito Santo. Será que foi pela lei ou foi pela pregação da fé? Na terceira pergunta, ele fala: vocês começaram o Espírito e agora estão aperfeiçoando na carne? Tem sentido isso? E na quarta pergunta, ele fala do sofrimento. O sofrimento do tempo presente não se compara às glórias a serem reveladas em nós. O sofrimento faz parte do processo do crescimento pessoal e espiritual. Todo sofrimento, nada é desperdiçado. Tudo Deus usa para nos fazer crescer no conhecimento dEle, na intimidade com Ele, na dependência dEle. Assim,
nós chegamos na quinta pergunta, quinta e última. Aquele, pois, é uma pergunta mais extensa, né? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo agora aponta para Deus, o Pai. Aquele, pois, que vos concede o Espírito. Quem nos concede o Espírito? Aquele, pois, que opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Paulo mostra uma abordagem em termos da Trindade: Espírito, o Filho e o Pai. A ação das três pessoas da Trindade em nossa salvação, em nossa vida espiritual. Tanto a dádiva do Espírito, como a presença de Cristo e o significado da sua morte e da sua ressurreição, vieram da parte de Deus pela pregação da fé e não pelas obras da lei. O Pai continua a suprir o Espírito em poder e em bênção, e isso é feito pela fé. Isso é feito pela graça, não pelas obras, não pela lei. Deus continua agindo em nós e através de nós. O que nós não podemos é negligenciar aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus, a obra perfeita que Deus já realizou. Nós não podemos negligenciar. Nós não podemos dar espaço em nossa mente, em nosso coração, para os enganos, para as artimanhas, para os fascínios daqueles falsos mestres, que eles não ficaram lá há 2000 anos atrás. Eles continuam invadindo a igreja, invadindo o ajuntamento do povo de Deus, para gerar confusão, para gerar dúvidas. Mas e o Evangelho que eu e você recebemos? Será que ele não é forte o suficiente como um antídoto, como um remédio? E ao confrontarmos a nós mesmos com essas perguntas, será que a nossa fé é reprovada? Será que o diagnóstico que nós temos da nossa fé é uma fé diluída, uma fé fraca, frágil, uma fé suscetível como uma palha que é soprada e de repente cai num terreno baldio? Ou será que nós temos uma fé firmada na pessoa de Deus o Pai, na pessoa de Cristo Filho, na pessoa do Espírito Santo, o nosso Consolador? Será que nós entendemos essa obra de Deus em nós e assim nós temos buscado nos revestir com o conhecimento da palavra, para que esse veneno da mentira, do engano, ao ser injetado ou lançado contra nós, ele seja inócuo, sem efeito, ele caia por terra, porque nós temos o conhecimento, nós não estamos enfeitiçados, fascinados, nós não estamos ouvindo o que os adivinhos estão falando, nós não estamos atrás dos cartomantes, nem dos intérpretes dos horóscopos do dia. Nós não precisamos desses engodos, dessas mentiras. Nós temos a verdade liberta. Você tem a verdade, você conhece o Evangelho, o genuíno Evangelho, a pessoa de Jesus, que morreu por você e que ressuscitou por você. Não aceite nada menos do que isso. Não aceite ninguém tirar os seus olhos da cruz e colocar num manto, numa rosa, num óleo, num sal, num monte, num pano, num propósito. Não, Cristo fez, e nós vamos nessa fé, no que Cristo fez, nós vamos sendo movidos e motivados a nos consagrar, a viver uma vida reta e santa. E isso quebra toda e qualquer maldição. Se tem uma coisa que quebra a maldição, é obediência, é submissão a Deus.
É o que Tiago fala lá no capítulo 4 de Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não há ação do maligno onde nós estamos concentrados em Deus, firmados na palavra e submissos à vontade de Deus, obedientes à vontade de Deus. Não há maldição, não há condenação, porque Cristo não morreu em vão. O Espírito Santo é poderoso para nos conduzir, para gerar em nós a nova vida, transformados pela graça de Deus. Eu quero deixar aqui para você esse desafio de fazer para você mesmo essas perguntas. São perguntas necessárias para um diagnóstico da nossa fé. E depois você responde aí no seu coração se a sua fé está firmada ou se ela está vacilante. Firma, em nome de Jesus, a sua fé na palavra, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo. E assim, o engano não fará parte da sua vida.